Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo de número 133 e o 134. Livro de Salmos, capítulo 133 e o 134. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa, Senhor. Para podermos vir aqui, ó Deus, para te adorar, para louvar, Senhor, o teu santo nome, Pai. Nós queremos, ó Deus, te agradecer pela tua bondade, Pai. Te agradecer pela tua infinita misericórdia, Senhor. Te agradecer pelo teu grande amor com o qual o Senhor nos amou ali na cruz. Pai Celestial, abençoa cada um, Senhor, que entrou por estas portas, ó Pai. Vá de encontro, meu Deus, a cada necessidade, Pai. Nós cremos, ó Deus, que sairemos daqui melhores do que chegamos, Pai. Nós cremos no teu poder transformador, no teu poder curador, no teu poder libertador, Pai. E nós cremos na tua presença gloriosa, Pai. Ó Deus, abençoa os hinos que vão ser entoados, Pai. Abençoa, Senhor, os músicos, ó Deus. Ó Pai, abençoa o pregador que trará a tua palavra, Senhor. Fala com a tua noiva, Senhor, uma vez mais, Pai. Desde já nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos adorar ao Senhor com o hino 234. Jesus foi. Cante para Ele, adore ao Senhor. Mas é comigo eu quero viajar.
vidas, louvado seja Deus. Em continuação, 282. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma coroa gloriosa nos esperando ali na glória, e nós estamos batalhando para alcançá-la. Louvado seja Deus. Se coloque de pé neste momento. Obrigado, Samuel, para pedir restauração.
Senhor possa fazer presente mais uma vez em nosso meio. Ó Deus, com prodígios, milagres, Pai. Ó Deus, o Senhor é o mesmo, ontem e hoje eternamente. E o Senhor está aqui. Ó Deus, que nós possamos alcançar a tua misericórdia, que nós possamos ser abençoados. Ó Deus, também abençoando o pregador. Usa em tuas mãos, Pai, os hinos, Pai. Ó Deus, a oferta, Pai, que faz parte do teu trabalho, Pai. Que o Senhor possa abençoar a continuação, Pai. Ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Adoro o Senhor com a sua fé. Jesus.
Este nome é vida. Este nome destrói cadeia. Este nome que nós carregamos, Ele é o nosso libertador, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ouvir o hino pela irmã Gabriela. Glórias a Deus. Todos nós queremos ser limpos de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Estamos neste caminho, no caminho o qual nós chegaremos àquela perfeição, para que possamos ser transformados para encontrar o Senhor nos ares.
Então, que tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que o Senhor nos limpe. Se coloque de pé nesta hora. Curva a tua fronte. Vamos receber a palavra do Senhor. O som de somente aquele. Tudo é possível. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos, que Deus continue a nos abençoar. É um prazer imenso estar aqui de volta depois de tanto tempo. Deus sabe que a saudade era grande, mas Ele sabe o momento certo. Tive o prazer de semana passada encontrar com o Ezequiel lá no Morro Grande. Já deu para matar um pouco de saudade, conversamos. Foi muito bom, tivemos um bom tempo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas. A gente não costuma muito ler esses livros, então vocês podem procurar com paciência, tá? Podem ficar tranquilos. Se não achar, peça ajuda, que a gente possa ler juntos o livro de Jonas, fica bem no meio da Bíblia. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. E se você não achar, também não se preocupe, você confia em mim? Amém. Ouça o que eu estou dizendo, que eu vou dizer só o que a palavra diz. Amém. Se você não tiver Bíblia e não tiver encontrado também, não tem problema. Eu vou somente dizer o que está escrito. Louvado seja Deus. Livro de Jonas, no capítulo 1, vamos tomar o verso 1 e o 3. Depois, no capítulo 3, do verso 1 ao 4. Louvado seja Deus. Diz assim a Escritura Sagrada: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Agora lá no capítulo 3, no verso 1 ao 4. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Pai celestial, querido Jesus, nossa capacidade humana nos permite até aqui lermos, compreendermos um pouco do teu texto, mas o teu Santo Espírito é o único que tem a capacidade de nos dar a total revelação. O teu servo escreve aqui os rascunhos porque precisa, mas a tua mente é infinita. A tua mente, Pai, supera a mente humana. Tu tens o controle de todas as coisas. E agora eu te peço que tu tomes o controle desta audiência. Que cada ouvido, cada coração esteja preparado para ouvir a tua palavra. Unja minha boca, Senhor, para que eu não venha falar nada de mim. Tira-me do caminho para que eu venha ministrar a tua palavra, para que o teu povo seja abençoado nesta noite. Assim nós te pedimos e te agradecemos por tudo em teu precioso nome de Jesus. Amém. Podemos ficar à vontade. Louvado seja Deus.
perdoar quem sombreou essa mensagem. Em tudo, Deus tem um propósito. Ainda que pareça que tudo esteja ao contrário, tudo esteja desabando, tudo esteja do avesso, mas se você confiar em Deus mesmo, Deus tem um propósito. Deus não leva ninguém a lugar nenhum sem um propósito. Tudo que Ele fez, toda a criação, Ele fez com propósito, em harmonia consigo mesmo e para nosso benefício. Tudo que Ele fez, Ele não precisava fazer nada do que Ele fez. Tudo que Ele fez, o sol, a terra, as estrelas, o mar, é para mim e para você desfrutarmos. E o bem mais precioso que Ele deixou para nós é a sua palavra, para que possamos confiar de todo o nosso coração. Amém? Uma história muito conhecida mesmo, muito interessante, do profeta Jonas, que foi mandado a Nínive, e vocês conhecem que em determinado momento, veja, quando o homem quer sair da presença de Deus, ele acha fácil. O diabo já tinha um navio esperando para ele aí ir aonde ele queria, porque para onde Deus queria não fala se tinha navio ou não, mas ele tinha que ir onde Deus mandou ele ir. Ainda que não tivesse navio, eu creio que um Deus tão poderoso poderia trasladá-lo, como fez com Filipe. Poderia levá-lo da maneira mais segura e mais tranquila. Mas ele, não que ele não creu, ele era um profeta, ele cria em Deus, mas ele saiu, ele desobedeceu. Ele tentou usar a mente dele, aquilo que ele pensava que era correto, o raciocínio dele, disse: eu vou para Tarsis, vou me mandar. Deus mandou ele para lá, mas eu não quero. Ele tentou colocar a vontade dele acima de Deus, mas Deus, conhecendo todo o quadro, Deus não é pego de surpresa. Deus sabia que ele ia estar naquele navio, e Deus mandou aquela tempestade. E veja, quando a tempestade apertou, aqui no primeiro versículo, que o mar balançava, e aquele navio cheio de gente, lotado de pessoas, no verso 5 diz assim: então temeram os marinheiros, e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o peso. Nessas horas, meu irmão, de aflição, de luta, quando você teme pela tua vida, aquelas riquezas já não faz mais, já não presta mais para nada, porque aquele navio estava carregado de fazendas, de certo tinha prata, tinha ouro, certo, vamos jogar tudo fora, porque quando o ser humano está chegando no final da linha, o dinheiro dele não vai ajudar ele, o conhecimento dele, os diplomas na parede dele, o relacionamento com a sociedade não vai ajudar ele. Só existe um que pode ajudar. Amém? E eles clamaram aos seus deuses, mas seus deuses eram mudos. E nisso tinha um homem lá embaixo que estava dormindo. E aquilo incomodou as pessoas, disseram: ei, o navio está se partindo, você está dormindo, o que está acontecendo contigo? Aí começaram a perguntar: quem é você? De onde é que você veio? Que Deus você serve? Ele disse: eu sou assim, 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 e o Deus que eu sirvo criou o céu, o mar e a terra. Aí, opa, criou o mar, então ele pode acalmar essa tempestade? Pode, inclusive é por causa de mim. Foi eu, a culpa é minha, eu sou o culpado, porque eles lançaram sorte, a sorte caiu nele. E aí ele disse: eu sou o culpado. E aí o profeta diz assim: ó, lança-me no mar. Aí o interessante é que o homem, na sua capacidade, na sua mente, quando ele usa a mente dele, quando ele usa a cabeça, a força própria dele, o que eles fizeram? Disseram: não vamos te lançar no mar. A Bíblia diz que eles se esforçaram, vamos fazer mais força, vamos se esforçar, quem sabe a gente se salva. Mas o homem não consegue se salvar, em momento nenhum da sua vida. E diz que quanto mais eles se esforçavam para remar nesse navio, mais a tempestade apertava. Até que eles decidiram: vamos obedecer. Se ele é quem ele diz que é mesmo, vai funcionar. Jogaram ele na água, a tempestade cessou. E Deus tinha um propósito, porque todos aqueles homens ofereceram sacrifícios a Deus do Jonas e adoraram ao Deus do Jonas. Então ele converteu o navio inteiro, só de ser jogado no mar. Veja, você vai dizer que Deus não está nisso? Deus está no controle de tudo. Amém. Então às vezes a nossa vida balança, agita, fique tranquilo, Deus está no controle. Amém? Louvado seja Deus. E o interessante é que depois, conhece a história, eu vou me alongar um pouco, vou passar um pouquinho da baleia, um pouquinho mais para frente. Aí veio, depois que a baleia joga na praia, aí lá no capítulo 3, algo interessante que diz que a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas. E ela veio diferente do início? A mesma coisa. Como eu te disse, você vai e faz. Olha, é tão bom quando Deus dá uma segunda chance para um camarada. É tão bom quando Deus dá uma segunda chance e não muda o parecer dele. Porque teve um profeta uma vez que consultou a Deus, conhecia a Deus, sacrificava a Deus, Deus deu uma palavra para ele, e no outro dia Deus mudou a palavra. Balaão chega para Deus, porque Balaque queria amaldiçoar Israel, e disse assim: Balaão, vamos lá
amaldiçoar, eu vou consultar Deus. O que Deus disser, eu faço. Senhor, eu vou? Não. Não vai. Você não vai amaldiçoar ninguém, fica aqui. Mas no outro dia vieram príncipes com mais dinheiro, com mais oferta. Ele disse, eu vou consultar Deus de novo. Foi lá e chegou, Senhor, vieram de novo, o que eu faço? Vai. Quando Deus muda a sua palavra, meus irmãos, algo está errado. Ele não pode mudar a sua palavra. Ele pode mudar o seu parecer. Porque no livro de Jonas diz que ele se arrependeu do mal que ele ia fazer a Nínive, por causa da pregação de Jonas. Na minha Bíblia, veja, ele tem um coração parecido com o nosso, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Altíssimo. Lá no capítulo 6 de Gênesis, vocês conhecem a história, quando o pecado subiu e Deus decidiu que ia destruir a humanidade, a palavra diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Que tristeza, não? Imaginar Deus olhando para toda a humanidade com desgosto, com o coração pesado, se arrepender de ter feito a sua maravilha e diz assim, eu vou destruir tudo, eu vou inundar tudo, eu vou limpar essa sujeira do pecado. Deus mudou o parecer dele, graças a Deus que ele mudou o parecer, porque ele achou graça no homem chamado Noé. E Noé, nas suas gerações, a Bíblia disse, varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Como é importante ter um relacionamento com Deus. E o relacionamento de Noé era tão bom, tão firme, que foi o suficiente para salvar a família toda. Porque Deus tinha um escape, e era a arca. E aí Deus achou graça, ele disse, não, eu vou destruir tudo, mas eu vou poupar Noé. E graças a Deus, que ai de nós se ele tivesse destruído tudo. Porque a minha Bíblia diz que quando o dilúvio veio, cobriu o monte mais alto da terra, cerca de 6 metros. O monte mais alto da terra tem 8.000 metros de altura. Para você ter uma ideia, a Serra Catarinense tem 1.500, 1.600 metros. Olha a quantidade de água que Deus mandou. Um Deus irado. Mas ele muda o seu parecer, a sua palavra não. Agora o parecer dele muda em meu benefício e em teu benefício. Porque diz lembrando que quando Deus teve que expulsar o filho dele do jardim do Éden, quando o filho dele pecou na cara dele, naquele lugar, diz que o coração de Deus soletrou a palavra amor. E ele disse, filho, olha, tem algo aqui dentro do meu coração, e eu tenho uma palavra para ti, um dia você vai voltar. Um dia você vai voltar e eu vou esmagar a cabeça de Satanás. Fica tranquilo, eu vou esmagar a cabeça da serpente. Aleluia, louvado seja Deus. Por mim e por você ele fez isso. Porque o coração de Deus não suportou aquilo, ter que expulsar o seu próprio filho. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom. Agora eu gostaria de abrir um parênteses, usando essa minha passagem, que Deus deu uma segunda chance para Jonas, porque falou de novo, pela segunda vez, não precisava, mas ele falou de novo, falou a mesma coisa, ele cumpriu a sua palavra. Deus é especialista em dar a segunda chance, para aquele que necessita, para aquele que realmente é arrependido, porque não é para aquele que peca e volta a pecar. Claro, a misericórdia de Deus, ela protege da destruição completa, mas aquele que se arrepende de coração, que Deus dá uma segunda chance, meu irmão, nunca mais volta para o pecado, nunca mais vira as costas para Deus. Louvado seja Deus. E eu andei pregando algumas semanas consecutivas e pregando sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús, que ardia dentro do coração dele, e isso está ardendo dentro do meu coração nessa noite. Porque os 2 discípulos do caminho de Emaús, vejam, Jesus tinha sido morto, eles estavam indo embora, eles estavam abandonando a igreja, eles estavam deixando para trás Jerusalém para voltar, talvez para a denominação deles, talvez para a cidade, para a terra natal deles, deixando o grupo que eles estabeleceram, aqueles creram, que eles andaram juntos, que eles viram as manifestações de Deus. E veja, a fé deles estava tão abalada, meus irmãos, tão enfraquecida, eles estavam tão derrotados, digamos assim, chutando cabisbaixo, dizendo, olha, e agora Cleófas? Eu cria que ele seria o Salvador, que ele ia libertar Israel, que nós teríamos um reino próspero, e ele morreu. E ele, pois é, Cleófas, Jesus morreu. E eles até comentam entre si, dizendo até que algumas mulheres disseram que ele ressuscitou, mas eles não creram nem na ressurreição. Agora Deus é tão bom, que quando eles não creram na ressurreição, Deus foi lá pessoalmente, Jesus foi lá pessoalmente trazer eles de volta. E veja, o privilégio
Porque no dia da ressurreição, as primeiras foram as mulheres que viram aquilo. Antes dele voltar para o cenáculo, antes dele conversar com os discípulos, ele foi atrás desses dois lá no caminho, irmãos. E ele se aproximou. E eles estavam falando de Jesus. E o profeta fala algo interessante, dizendo assim, mesmo como que derrotados, mesmo no momento ruim da vida, eles estavam falando de Jesus. E nós também devemos falar de Jesus no nosso cotidiano, na nossa vida. Às vezes, a gente só não falar de Jesus, Jesus pode se aproximar. A gente pode não ver, porque eles não perceberam na hora. Jesus apareceu e o olho dele estava como que tampado. Mas era Jesus. E eles começaram a conversa dizendo, olha, tu não conheces essa história? O nosso mestre, que era poderoso em obras, varão aprovado diante dos fariseus, que pregava, que trazia a palavra, que tinha autoridade, e ele foi crucificado. E ele olha para eles, mas irmão, nesses de coração, que homens tolos, porque vocês não conhecem, tardio, porque vocês não conhecem a Escritura. Aí ele começou, ele foi lá, trazendo desde Moisés, dizendo, não convia que o Cristo padecesse? Eles não convia que o Cristo pagasse o preço por toda a humanidade? Ele não disse isso na sua Escritura, foi revelando a palavra e aquilo deles. Pois é, aleluia. E ele chegou no momento que ele disse, eu vou embora. Aí o irmão ali meio que disfarçou, porque ele sabia que ele ia entrar dentro da casa, para ver a atitude daqueles homens. Ele disse, não, eu não consigo explicar. Cleófas, ele fala de um jeito diferente, dá a impressão que o mestre está aqui, mas não é ele, esse homem é desconhecido, vamos chamar ele para dentro, porque ele está falando da palavra, ele nos animou, algo está diferente, aleluia. E Jesus não queria se manifestar na rua, talvez tinha gente passando. Ele disse, não, eu quero entrar na casa de vocês, eu quero entrar no teu coração. E quando ele entrou dentro do coração, ele partiu o pão, e aí eles o reconheceram. E aí eles voltaram correndo, aleluia, e voltaram a galope. E quando chegaram lá, foram lá nos 11. A primeira coisa que eles disseram, olha, nós o vimos. É verdade, ele ressuscitou agora, nós cremos. Amém. Deus teve que ir lá e buscar e dizer, olha, porque, meus irmãos, se nós não cremos na ressurreição, Paulo disse que a pregação é vã, a nossa fé é vã, a nossa igreja é vã, a palavra é vã. Os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se não houve ressurreição, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Nós estamos perdidos no nosso pecado se não houve ressurreição. Paulo chega a dizer assim, miserável homem que espera só nessa vida e não crê na ressurreição. Porque o próprio Jesus teve que ir lá e dizer, ele ressuscitou, mostrar para eles. Aí eles voltaram alegres, ele ressuscitou. Aí quando eles começaram a conversar sobre a ressurreição, ele apareceu lá de novo. É assim a nossa vida. Nós temos que falar sobre Cristo. Amém? Aquele que eu recebi uma segunda chance, você recebeu, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos foram destituídos da glória. E nós tivemos uma segunda chance por causa de Cristo, por causa do sacrifício no Calvário. Algo que não pode perder o brilho jamais, a beleza jamais, porque Ele não deixou na mão de ninguém. Ele não chamou um anjo e disse, eu vou deixar a salvação da humanidade na mão dos anjos, porque os anjos não guardaram sequer o seu principado, a sua posição, Deus disse que eles abandonaram. Não podia deixar na mão dos homens, porque os homens falhavam, porque todo homem pecou. Ele tinha que deixar na mão de um justo, daquele que era precioso, daquele que pagou com o seu próprio sangue, daquele que não tinha um pecado na boca, daquele que não tinha uma mancha. É nesse que eu confio a minha salvação, é nesse que você confia a tua salvação. Não é na igreja, não é no pastor, ninguém é nele. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, fica arder no nosso coração. Amém. Isso tem que trazer algo à tona. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora eu vou voltar para o meu assunto do nosso profeta Jonas, porque Deus tem um propósito em tudo. Às vezes ele não entende. Às vezes a nossa mente é muito curta, sabe? Eu, na semana passada, o irmão Valdomiro, por volta das 4 horas da tarde, ele mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, irmão, você ainda está com o teu golzinho, com a tua Fiorino? Eu disse, estou, irmão, estou aqui em casa. E ele disse, não, irmão, porque eu estou comprando uma capota, estou aqui em Tubarão, estou fechando um negócio. E assim, o frete está meio caro, irmão. Não daria para você vir buscar? Aí eu assim, irmão, tivesse avisado um pouquinho antes que eu estava para sair. Mas aquilo me cortou o coração, me doeu. Eu não poder ir. Não, irmão, se tivesse avisado antes, faz assim, deixa aí que amanhã eu busco. Na sexta-feira eu vou para o Tubarão, eu busco. Eu disse, não, irmão, eu precisava para agora. Aí ele disse assim, irmão, tu faz o seguinte, eu posso pagar o frete até na tua casa e deixar na tua casa? Se tu conseguir levar, bem. Se tu não conseguir levar, eu busco. Assim, irmão, a
casa é tua, pode chegar. Quando ele chegou não estava, ele deixou lá. E eu fiquei com aquilo, não deu certo. E aí, o dia passou, eu peguei essa capota, assim, no sábado, deu certo que eu tinha viagem no Morro Grande, eu botei essa capota dentro da Fiorino. Quem disse que cabia? Não cabia. Não coube dentro da Fiorino. Então, se eu saísse de casa, se desse certo para mim sair da minha Fiorino, eu ia perder a viagem. Aí onde você entende o programa de Deus. Que Deus está no controle de tudo. Aí o que eu tive que fazer? Eu botei a capota em cima da torre, tirei a porta fora, amarrei e levei. Porque não cabia na Fiorino. E é nessas horas que você... Pequenas coisas, meus irmãos. Pensando assim, ó, se fosse no meu entendimento, eu pensei, poxa, eu fiquei tão triste, que a minha vontade era ir lá e buscar, mas não ia dar certo. E Deus sabia disso. Ele colocou lá, eu levei para ele, depois ele me ligou assim, irmão, quanto é que foi esse irmão? Para mim foi um prazer. Se eu pudesse ter ido, mas Deus sabe das coisas, Deus sabe fazer melhor do que eu, e deu certo, para mim foi um prazer. Às vezes a gente fica preocupado, porque a gente quer fazer, não quer? Ora, quando você tem algo para fazer, eu desejo fazer, mas coloca na mão de Deus. Aí depois Deus esclarece tudo. Se eu tivesse ido, ia ser frustrante, aí eu ia perder minha viagem, ele ia ter que pagar do mesmo jeito. E Deus sabe, eu saí, fiz a minha entrega e depois tudo deu certo. Porque Deus tem um propósito em tudo. Amém. Agora nós temos que crer. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Na mensagem, o pecado da incredulidade, Mombrana fala um pouquinho acerca da história de Jonas. Ele diz assim, ó, falando acerca de Jesus. Ele falou de Jonas. Jesus falou de Jonas. E como Jonas foi a uma cidade de 120 mil pessoas, e Deus o enviou ali com uma mensagem para aquelas pessoas. E a maioria de nós está familiarizada com a história. Como ele tomou um navio para Tarsis e em seu trajeto uma tempestade sobreveio. Gostamos muitas vezes de dizer que Jonas estava completamente fora da vontade de Deus. É muito fácil apontar o dedo, né? Olha, Jonas era para ter ido por ali. Jonas estava fora da vontade de Deus, desobediente. Ele podia estar de acordo com a comissão, mas Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8. Paulo dizendo, todas as coisas contribuem para o meu bem e para o teu. Amém? Louvado seja Deus. Todas as coisas, irmão, mas aí a doença vem, ninguém gosta de doença, mas é para crer no curador. Porque se não houvesse doença, você não buscaria por um curador. É ou não é? Ele queria manifestar. Ele permitiu que a doença entrasse. Ele não fez, diz Mombrana. Doença nenhuma vem de Deus. Mal nenhum provém de Deus. Mas ele permitiu para que aquele atributo de curador viesse à tona. E a tua fé fosse ancorada nisso. E posicionada nisso. Amém? Porque ele é o curador. E uma coisa chega a dizer assim, ó, médico nenhum cura. Não adianta você procurar o melhor especialista, o melhor cirurgião, o melhor clínico. Ele faz a capacidade dele, costura, dá os exames, mas é Deus que entra na célula e faz crescer de novo. É Deus que tira a célula da mão dele e faz ficar sadia de novo. O nosso corpo testifica isso. É porque a gente vai envelhecendo e enfraquecendo, porque o nosso corpo natural, quando você se machuca, se arranha, basta limpar, ele se cura sozinho. O teu corpo cura sozinho, não porque ele cura sozinho, porque Deus cura. Amém. Louvado seja Deus, Ele está no controle de tudo. E Ele transformou a jornada daquele profeta desobediente em uma das maiores bênçãos sobre as quais podemos ler. Depois que o navio estava a ponto de afundar, amarraram-lhe as mãos e os pés, e o jogaram para fora do navio, e um grande peixe vem pela água, e o engole, e qualquer um sabe, que depois que um peixe se alimenta, ele vai para o fundo da água, repousa suas nadadeiras no fundo, alimente seus peixinhos dourados e observe, vão para o fundo, depois que rodam pela água e conseguem o que querem comer, afundam e descansam suas pequenas nadadeiras no fundo. Todos os peixes fazem isso. E esse grande peixe que Deus havia preparado, que cremos ser uma baleia, quando engoliu Jonas, desceu para o fundo para descansar. Depois de ter sido bastante difícil nadar lá em cima em uma grande tempestade que lançava com ímpeto a água de um lugar para o outro, mas ele estava de barriga cheia. Então pensou que apenas iria descer e descansar.
E geralmente eu penso, quando eu ouço as pessoas dizerem, bem, eu aceitei a Cristo como meu Salvador, mas sabe, eu simplesmente não consigo viver isso. Eu ouço alguém dizer, aceitei a Cristo como meu curador. Eu não sei, eu simplesmente não consigo ver a minha mão estar melhor. O meu estômago com úlceras, não sinto que esteja melhor. Minha cabeça não parou de doer. Então, você aceitou Cristo só na concepção mental. Quando você toma Cristo no coração, nenhum sintoma te incomoda. A partir de então, não importa o que aconteça, você ainda declara que a palavra de Deus é verdade. O irmão Branham era tão crente, tão posicionado na cura divina, que ele chega a dizer uma frase assim, se eu orasse por 100 pessoas, essas 100 pessoas morressem amanhã, eu continuaria crendo em cura divina. Amém? Ele fala outra frase muito interessante. Ele diz assim, se eu conhecesse alguém que creu em Cristo e que morreu e que foi do outro lado e depois veio, depois de alguns anos, dizendo para mim que é mentira, que não tem céu, eu continuaria crendo em sua palavra. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que aquela parábola que Jesus conta, sabe, a do rico que rejeitou Jesus e foi para o inferno, ele diz assim, olha pai Abraão, manda que eu vá lá e volte para os meus irmãos e pregue, quem sabe eles vão crer. Ele diz assim, não, se você voltar eles não vão crer, porque não creram nem Moisés, não creram nos profetas, vai crer em você. Então se voltar alguém lá do outro lado, pregando contra a palavra, o profeta diz, não creia, não creia, isso não é de Deus. Louvado seja Deus. Estão entendendo? A posição do profeta. Ele, na mensagem expectativa do profeta, conta a história de Jonas. Muito interessante, ele conta a história daquela mocinha cristã, cheia do Espírito Santo, que carregava uma Bíblia, andava na rua de cabeça erguida, e o ímpio, o filho do diabo, um dia parou ela e disse, ei mocinha, estou vendo que você é uma cristã, você crê em tudo que tem nessa Bíblia? Eu creio, Senhor, no que está escrito aqui é a pura verdade. E aí ele disse assim, mas sabe, o diabo é especialista em pegar a palavra, em pegar a Bíblia e dizer, você crê na história de Jonas? Mocinha, creio de todo o meu coração. Ele disse assim, mas olha, diga para mim uma coisa, sem ser na sua fé, sem ser na sua confissão, você tem como provar para mim que a baleia engoliu Jonas? Ela pensou um pouco e disse assim, moço, quando eu chegar no céu, eu pergunto para o irmão Jonas. Aí o diabo, ele não aguenta, né? Ele vai, tenta, diz assim, ei, mas e se o irmão Jonas não estiver no céu? Ela olha bem para ele e diz, pergunte você. Glória, aleluia. Aleluia. Ele provocou. Eu gosto daquela mensagem do irmão Branham, que ele conta sobre aquele Jack Mormon, sabe que ele sai. Eu cito isso sempre porque eu acho muito interessante, porque diz assim para o irmão Branham, você vai caçar com um homem, só que esse homem é rude, o homem é casca dura. O homem é ruim de trato. E outra, ele detesta pregador. Ele odeia. Se ele puder te bater, se ele puder se afastar, ele não vai nem caçar contigo, irmão Branham. Então não diga para ele que você é pregador. Ele, tá bom? Eu não vou dizer. E ele vai, começa a pregar, começa a caçar com o homem, o rapaz. E o interessante é que o rapaz, o outro que estava com ele, diz assim, eu passei uma semana com esse homem. Ele nunca me deu bom dia. Nunca me deu boa tarde, nunca me deu boa noite. Nunca falou comigo. Nada, simplesmente saía e caçava. O irmão Branham começou aí. Você caça há muito tempo? Caço, sim. Você deve ser rico, né? Porque para sair lá dos Estados Unidos, vir caçar aqui nesse lugar, é assim, não, eu não sou rico, não. Eu recebo ajuda. Ele disse, mas que tipo de ajuda? Aí o irmão disse, ele estava me provocando. Eu prometi que eu não ia dizer, mas ele estava me provocando. O diabo provoca. Mas é só para levar. E aí ele assim, não, mas sabe o que é, moço? Eu sou pregador. Pregador? Vocês conhecem a história? Pregador? Eu prego o evangelho. Aí, sabe, aí Deus vai discorrendo, e Deus vai entrando, e Deus vai amolecendo o coração daquele homem. Um homem que tão rude, um homem que era um espinhento, se converte com a pregação do irmão Branham. Aí o irmão Branham entra e percebe, o que houve, cidadão? Eu tinha uma criança, perdi uma criança faz pouco tempo, e a minha igreja disse que eu nunca mais vou ver ele. Sabe, o coração amargurado, voltado as costas para Deus. É muito fácil apontar o dedo e dizer, olha, aquela pessoa é assim. Aquele homem lá não chega perto, irmão, não chega perto, ele é mau, ele é ruim, ele dá coisa, mas tem um motivo. E Deus sabe todas as coisas, Deus tem um propósito, e colocou o profeta diante dele, porque os outros disseram, irmão Branham, nem fale com ele.
fora, mas Deus enxerga por dentro. E Deus sabia que tinha um peso no coração daquele homem. E o irmão Branham diz assim, ele sendo um Jack Mormon, dizendo assim, eu sou aquele que bebe, que toma café, que fuma, mas eu tenho a minha religião. Ele disse, olha, uma coisa eu te digo, sinceramente, se você continuar do jeito que você está, você não vai ver ele. Porque para onde ele foi, só os santos chegam. Só aqueles que creem em Deus. E ele guiou. Sabe, o irmão Branham, ele tinha uma sensibilidade, era Deus naquele homem. Certa feita, o irmão Branham estava almoçando num restaurante. Comendo num restaurante, o garçom servindo ele jogava os pratos. E era rude, bem grosso, sabe? Dando patada nele. Não estava servindo, ele estava obrigado. Dava para ver na cara daquele homem que ele estava com raiva das pessoas. O irmão Branham termina de comer, pega uma nota bem alta de dinheiro, coloca debaixo do prato. O irmão que está com ele fala assim, o senhor vai dar uma gorjeta dessa para o garçom. Esse eu vou. Não, mas ele nem serviu a gente, ele foi tão rude, tão duro. Ele não merece, irmão. Mas sabe por que ele está assim? Ele tem uma filha doente, ele precisa comprar remédio e não tem dinheiro. Isso aqui vai mudar as coisas. Aleluia. Na hora que ele pegar esse dinheiro e comprar, você vai ver a diferença. Isso é Deus. O homem pode fazer isso, o homem não pode fazer isso. Isso é Deus. O homem chega a dizer a mensagem de sede. Quando você vê alguém espinhento, sabe, espinhado, que não consegue se relacionar com ninguém, é porque uma planta não foi aguada, porque não recebeu a água, porque não recebeu a água da chuva. Então, um cacto, quando você vê no deserto, é porque a água é escassa. Então, para ele não perder a água, ele se enche de espinho, ele se arma. É assim o ser humano. Quando o ser humano está cheio de espinha, é porque não recebeu o amor suficiente, é porque ele não conheceu a Cristo. Porque eu duvido que uma pessoa que conhece o amor de Cristo, uma pessoa que é convertida dentro da alma, aleluia, tenha amor suficiente para provar que Deus existe. O cristão é diferente no seu lado, porque a água da vida molha ele. Amém? Louvado seja Deus. E veja, esse nosso pregador, que tentou se desviar da palavra de Deus, porque, olha, sabe qual era o problema de Jonas? Não é que Jonas estava com medo de ir para pregar, é porque Jonas estava na cabeça, a mente de Jonas era o seguinte, olha, Senhor, destrói Nínive, Senhor, acaba com tudo, porque ele diz, ele num diálogo com Deus, sincero com Deus, porque ele tinha intimidade com Deus, ele disse, Senhor, só perdi meu tempo, vim para cá, olha, o Senhor acabou com o navio, o Senhor trouxe um peixe, o Senhor fez tantas coisas, está certo, olha a dureza do coração, está certo, o Senhor até converteu o navio, mas olha, o Senhor veio aqui e eu sabia que o Senhor ia fazer isso, eu sabia que o Senhor é bom, eu conheço o Senhor, eu sabia que o Senhor não ia destruir a cidade, e se houvesse, porque ele não consegue, Deus não consegue destruir, se tiver meia dúzia de justos, como diz Ló, ele não vai destruir, e a cidade inteira se converteu para a afronta do nosso profeta, porque o nosso profeta aqui, o Jonas, ele queria o juízo. Ele coloca uma barraquinha e fica esperando, quem sabe Deus destrói. Quem sabe alguém ali muda, quem sabe aparece um ímpio, ele destrói. E ele ficou esperando, com raiva, destrói. Nós não somos assim, meus irmãos. E Deus teve que dar uma lição nele. Aí vocês conhecem a história, cresce aquela pobreira, e aí, sabe, enfadado, enjoado da vida, todo aborrecido, todo ressentido, porque queria que a cidade fosse destruída, e a pobreira sobe, nossa, que legal uma pobreira, e a pobreira fica ali fazendo sombra, na carequinha dele, naquele sol quente, e ele cochila, aí Deus vai e destrói a pobreira. O bicho vem e come a pobreira. Aí ele fica mais com raiva, ele diz, nossa, agora lascou, né? O pezinho de mato aqui que estava me ajudando, que estava fazendo sombra, o Senhor acabou com o pezinho de mato? Tira minha vida então, leva-me daqui, tira, corta minha cabeça, acaba comigo. Aí Deus chega, Jonas, presta atenção, essa pobreira cresceu aqui, meu filho, você não plantou, você não regou, você não adubou, você não cuidou dela, e você meio que se apaixonou pela pobreira, e aí quando a pobreira morreu, você se doeu no teu coração, filho, doeu, né? Doeu porque uma pobreira morreu. Imagina a cidade de Nínive com 120 mil homens e os animais que não sabem a diferença da esquerda e da direita, filho. Por isso que eu poupei. Olha a lição que Jonas teve que receber. Porque às vezes, mesmo sendo profeta, eles são homens. Porque o profeta diz assim, ó, Eliseu, quando subiu naquele dia, naquele monte, amaldiçoou aquelas 42 crianças, o profeta disse, não deveria ter feito aquilo. Isso não é uma atitude de um cristão. Isso não é uma atitude de um salvo. Não, um eleito é diferente, mas graças a Deus, irmãos,
que o nosso profeta não era Jonas, que o nosso profeta não era Eliseu, o nosso profeta é o irmão Branham, o Elias. O nosso profeta, quando ele chegou no céu, quando ele viu aquela multidão entrando, olha a pergunta do nosso profeta: os de Paulo entraram? Entraram. Os de Pedro entraram? Entraram. Aleluia. Os meus vão entrar porque eu preguei a mesma palavra. Aleluia. Aonde ele disse que era para fazer, eu disse que era para fazer. Aonde ele disse que não era para fazer, eu disse que não era para fazer. Os meus vão entrar. Isso é um profeta. Glória a Deus. Isso é Isaías, quando chega diante de Deus e vê o umbral se mexendo, e vê a glória de Deus, e vê anjos envergonhados perto de Deus, ele pensa assim: ai de mim, que pereço, e que moro no meio de um povo de lábios impuros. Olha a preocupação dele. Primeiro ele olhou para ele e disse: eu estou perdido, eu estou vendo esse monte de anjo, de serafim, envergonhado, e eu, um pecador, de lábio impuro, perto desse Deus eu vou ser destruído. Aí depois ele pensa: e outra, eu moro numa região onde todo mundo é igual a mim. Coitado deles. Pensamento do profeta: ai deles também, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Aí Deus disse: não, eu tenho solução, filho. Pegou até nós, purificou ele, a boquinha dele foi limpa, tudo aquilo que tinha de mal, tudo aquilo que ele falava de errado, tudo aquilo que ele praguejava, foi limpo, foi purificado. Aí ele ficou posicionado, esperando. Deus disse assim: agora eu preciso fazer uma obra com o resto, porque eu fiz contigo, e você disse que tem um povo inteiro que é igual a você, não é? Mesma coisa, é tudo de lábio impuro, tudo precisando de mim, mas o problema é que eu não posso ir lá. Quem que eu vou enviar? O Senhor envia-me a mim. Veja, quando o homem tem certeza que é Deus no comando, ele diz: pode me mandar, Senhor, eu vou lá, porque o que Deus fez comigo, Ele pode fazer contigo. E Deus, Ele não trabalha de maneira diferente, Ele trabalha sempre da mesma maneira, meus irmãos. Se Deus algum dia curou alguém baseado em fé, Ele vai curar hoje. Se Deus algum dia salvou algum cidadão caído e perdido mediante a fé, hoje a fé atua da mesma forma. Ele não pode mudar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia. E o propósito dele é firme. Os caminhos dele são... Quem é que vai dar conselho para Deus, diz Paulo? Quem é que vai dar primeiro para ele? Alguém poderia dar o conselho? O barro poderia chegar e dizer: olha, Senhor, por que o Senhor fez isso? Ele não tem condição, porque é o oleiro que manda, é o oleiro que faz. Porque o oleiro, quando ele decidiu, e está decidido, quando ele disse assim: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, Faraó não podia fazer nada, porque ele queria matar Faraó dentro do rio, porque ele odiava Faraó. A minha Bíblia diz que ele amou a Jacó e aborreceu Esaú, mesmo sem eles ter nascido, mesmo sem eles ter feito nada, nem bem nem mal. Ele decidiu: esse aqui eu amei, esse aqui eu aborreci. Moisés eu amei, Faraó eu odiei, e eu vou destruir Faraó. Então ele faz assim. Ninguém pode reclamar, ninguém pode dizer: oh, você está errado. Ninguém tem essa capacidade de chegar diante de Deus. A única coisa que nós podemos fazer é ser grato por tudo que Deus faz. Às vezes a gente não entende, a gente pode pedir discernimento: Senhor, me mostra. Ele revela: me mostra o que eu posso fazer, me mostra o melhor caminho, me mostra por onde é que eu devo andar, o que eu devo fazer. Aí sim, Ele te mostra. Porque assim, sabe, pessoas muito melhores do que nós passaram por provações inimagináveis. Nosso irmão Jó, gente, Jó passou por uma provação, e assim, ó, o que mais me chama a atenção na provação de Jó é que ele não sabia de nada, ele estava no escuro. Deus não falou nada para ele: ó, filho, eu vou te provar. Deus não falou nada. Porque com Paulo foi diferente. Sabe, Paulo, quando foi chamado para o Evangelho, o Ananias chegou para orar por Paulo. Vocês conhecem a história de Atos? Ele era cego. E quando o Ananias orou, ele profetizou, dizendo assim: olha, você vai sofrer, porque Deus te escolheu para vaso, e vai te mostrar como que você vai padecer. Então Paulo sabia. Paulo, quando entrava, ele sabia: eu vou sofrer pelo Evangelho. Jó não. E o Jó, inclusive, vasculhava para saber se tinha pecado, ele procurava. Aí veio os amigos que era para ajudar, e piorava a situação. Então, você pecou? Assim: não, não pequei, eu estou sondando, eu estou procurando, e se tiver algo aqui eu vou achar. Mas não achou, porque ele não pecou. Mas ele se manteve firme, ele nunca reclamou. E a coisa mais interessante também é que ele nunca disse que era o diabo, mesmo sendo o diabo, era o próprio Satanás que foi lá. Claro, Deus permitiu, mas era o diabo que estava fazendo tudo. Mas ele nunca disse: olha, foi o diabo, o diabo está fazendo isso. Não, ele disse assim: ó,
Deus deu. Deus tomou. Isso é confiar em Deus. Isso é confiar em todo o propósito de Deus. Da mulher chegar e ficar dizendo: ei, amaldiçoe esse Deus. Jó, para de orar. Para de ir na igreja. Jó, para de dizimar. Para de dar oferta. Só está piorando. Para de confessar a Cristo, Jó. A coisa está ficando difícil. Eu disse: não, parece uma louca, mulher. Você recebeu tudo bem quando você estava rica, bastarda, estava bom. Mas agora, não, esse é Deus. Aí tira tudo, tira filho. Ele disse: olha, ei, eu nasci nu do ventre da minha mãe. Não trouxe nada. Não vou levar nada. Amém? Essa é a posição do cristão. Quando a luta vier, você tem que ficar posicionado, irmão. É difícil? Claro que é. Se fosse fácil, a igreja estava cheia. Se fosse fácil, todo mundo entrava. Se fosse fácil, o caminho, Jesus não diria: ó, estreita é a porta e apertado é o caminho que leva ao céu. Mas a porta larga é a maior, é para facilidade. Nós não buscamos facilidade. Não, nós buscamos o plano de Deus. Ainda que a gente não entenda. Muita gente não compreende. Muita gente vai para casa, chega no dia de serviço que nem os dois no caminho de Emaús. Gente, eu sou cristão, eu oro, eu faço as coisas, o negócio está piorando. Não reclame disso. Só continue falando de Jesus. Continue alimentando a sua alma. A tua alma precisa, porque no dia que a tua alma estiver cheia, ela vai se render. O teu corpo vai se render à tua alma. O teu espírito, a tua boca não vai se voltar contra Deus, porque está cheio de Deus no teu coração. Aqueles homens mesmo derrotados, eles estavam cheios de Deus no coração. Eles foram falando de Jesus. Eles foram dizendo assim: Cleófas, sabe, você lembra quando Jesus alimentou a multidão? Oh, eu lembro, mas eu enchi bem a barriga, mas estava bom aquele peixe, né? Estava bom aquele pão. Cleófas, você lembra quando Jesus fez aquele cego enxergar que não tinha nem a bola do olho? Oh, que coisa, como eu vi. A maioria abandonou ele, a maioria voltou para trás quando Jesus pregou, mas eu estava lá. Eu vi o paralítico andando. Eu vi quando eles abriram o telhado, Cleófas, você lembra? Lembro. Ei, meus irmãos, isso tem um poder. Isso tem um poder. Isso funciona. Quando o irmão Brana disse: ó, eu estava na mata e não tinha esquilo, e veio uma voz e disse assim: ó, chame a existência. Chame, só diga aonde você quer o esquilo e eu vou colocar. E ele contando o testemunho na casa da irmã Ratimosa, e a irmã Ratimosa lavando a louça. É verdade, irmã. Eu acredito. É a pura verdade. Deus desceu ali. É a mesma coisa que os homens no caminho de Emaús. Cleófas, é verdade. Jesus fez, ele foi alimentando ao ponto, meus irmãos, porque isso é muito bom falar do que Jesus fez, mas tem que falar do que Jesus faz. Jesus é hoje, que Jesus é agora. Aí ele entra em cena e ele se apresenta para eles. Louvado seja Deus. Isso não enche o teu coração. Faz com que você creia nesse Jesus que ressuscitou. Há uma tumba aberta em Jerusalém. Há um sepulcro vazio, não acharam o osso, não acharam o corpo, porque não tem. Porque ele ressuscitou. Amém. Louvado seja Deus. O irmão diz: ó, numa certa manhã de domingo, o sol brilhou 2 vezes. Ele brilhou lá no horizonte e brilhou dentro daquela caverna escura. Porque a morte, a escuridão tem que se render, tem que se dobrar diante da luz, porque a luz prevalece, a luz é mais forte, a luz é maior. Foi a primeira coisa que Deus disse: haja a luz. Amém. E a luz da sua palavra, a luz do seu evangelho é que mantém eu e você. E você tem que se alimentar com isso. Você tem que vir para a igreja de cabeça erguida, senão eu sou filho de Deus. Amém. Tu tem que, na hora que tu estiver voltando para a tua casa, o negócio estiver ruim, diz: não, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém. Eu sou eleito, não porque eu quis, porque Ele me elegeu. Sempre isso não pode sair da tua mente, irmão. Porque é muito fácil estar na igreja, estar num dia bom, louvar e adorar a Deus. Agora, quando o negócio está difícil, quando todo mundo te abandona, quando está você sozinho, ou você e o seu amigo indo, conversando acerca dos teus problemas, tem que trazer Jesus em cena. Tem que trazer a palavra em cena. Tem que dizer a palavra e a palavra vai acontecer. Amém? Um dia desses vai acontecer algo tremendo com a igreja. Um dia desses vai se manifestar aquilo que o profeta disse: a palavra falada. E a palavra falada não vai precisar estar dentro do templo, não. Pode ser na tua casa, pode ser no teu trabalho, pode ser onde você estiver andando de carro. Se você tiver essa fé sobrenatural, isso vai se manifestar. A minha esperança é nisso. Amém? Se coloque de pé. Louvado seja Deus. Em tudo, Deus tem um propósito.
Agora, a nossa parte é confiar. A nossa parte é descansarmos. A nossa parte é não se agitar. O profeta diz que a fé descansa. A fé descansa. A fé é tranquila. A fé é serena. A fé não se agita. A fé descansa. Quando você toma Deus em sua palavra e confia naquilo que Ele disse, a fé descansa. Amém. Então descanse nisso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus tem um propósito em tudo. Incline a sua cabeça, por gentileza. Vamos orar a Deus. Você que tem tido dificuldade, e quem não tem dificuldade nesse tempo? Quem não tem sofrimento? Quem não tem enfermidade nesse tempo? Vivemos um tempo de enfermidade, vivemos um tempo de dores, vivemos um tempo de depressões. Mas eu creio num Deus que pode dar o escape. Eu creio num Deus que controla tudo. Eu creio num Deus que disse que todos os cabelos da tua cabeça estão contados. Eu creio num Deus que disse para você: não te inquietes pelo dia de amanhã. Não fica preocupado com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Só se preocupe em servi-lo. Só se preocupe com a salvação da tua alma. Se preocupe em estar preparado, porque o dia está chegando, a hora está próxima, meus irmãos. E como eu disse, naquele dia o teu dinheiro não vai te ajudar. Naquele dia o teu conhecimento não vai te ajudar. Naquele dia a tua força não vai te ajudar, irmão. Naquele dia o teu diploma não vai te ajudar. Naquele dia o teu pai, a tua mãe não vai te ajudar. Naquele dia só Deus pode te ajudar. Então fique posicionado nisso, fique confiante em Deus, que Ele pode resolver. Pai Celestial, querido Jesus, crendo de todo o meu coração na Tua palavra. Nessa hora, neste momento, que o Senhor me tire do caminho. E que o Senhor, Pai, use a fé deste irmão. Porque a nossa fé não é pequena, a nossa fé é em Ti. A nossa fé está ancorada na Tua palavra. E a Tua palavra diz que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu coloco a minha mão, Senhor, agora eu peço que sejam as Tuas mãos sobre essa enfermidade. Eu repreendo, Pai, toda ação diabólica, todo espírito, todo mal, toda enfermidade, aquilo que o diabo tenta colocar no corpo desse homem, agora essa dor, verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores. Então, Pai, que o Senhor possa confirmar a fé do teu irmão, que ele possa ser restaurado nesse momento, através das mãos desse simples servo, Senhor, que seja uma ferramenta, que o Senhor acuse a fé dele, que em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, eu declaro esta enfermidade vencida. Eu declaro esta dor cessada agora. Em nome de Jesus, Satanás, parte e retirada agora. Em nome de Jesus, toda dor caia por terra. Que não seja curado agora. Em nome de Jesus. Pai Celestial, em nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo, eu repreendo agora toda angústia, toda dor. Eu sinto mais uma vez, Satanás, ouça a minha voz. Verdadeiramente, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Jesus disse: eu sou o Senhor que sara todas as suas enfermidades e perdoa todas as suas iniquidades. Não existe pecado, não existe enfermidade que pare diante do nome de Jesus. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, e todo principado está debaixo dos seus pés. E em nome de Jesus, eu declaro a bênção e a vitória das minhas irmãs. Pai, Tu que conheces a necessidade, eu estou ministrando a Tua bênção, a Tua cura. E eu creio que o Senhor mesmo hoje, ontem e eternamente. Então faça algo miraculoso nessa noite. Trabalha, Pai, na fé. Dentro do coração. Que a fé seja maior do que o sentimento, ainda que ela saia
testificar que o Senhor esteve aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Mas uma coisa eu sei, o Senhor dela pela favor, e onde houver fé, o Senhor dela. Pai, que o Senhor entre no pensamento do meu irmão agora, no espírito do meu irmão agora, todo pensamento contrário ao que foi pregado caia por terra. Em nome de Jesus, que a fé, aquela fé que Jesus disse que a gente ordenaria aos montes, precipitem no mar, nós temos no nosso coração agora esse peço. Embaraço, eu creio. Que tu toques dele agora. Que a tua presença, o fogo consumidor agora, tome o controle. Toda enfermidade, toda dor seja vencida, Jesus. Que o Senhor restaure, tu és o médico dos médicos. Não deixa meu irmão voltar da maneira que ele veio para este altar, Senhor. Que a fé pura e genuína na tua palavra se manifeste no meu irmão. Em nome de Jesus, que não seja mais a minha mão. Eu tomo agora o controle sobre todo o espírito errado. Satanás, saia. Eu te ordeno, saia. Aonde você estiver escondido, saia agora. Em nome de Jesus. Que meu irmão seja totalmente livre deste mal. E este mal fique aqui neste altar. Em nome de Jesus. Coroa a fé do meu irmão, Senhor. Passe por cima de todo sentimento contrário. Que ele saia testificando que ele recebeu a bênção. Que ele saia crendo de todo o coração que o Senhor está aqui nessa noite. O Deus vivo. Como Jonas disse, o Deus que criou o céu, o mar e a terra. E o corpo humano. O Senhor que conhece cada veia, cada nervo, cada osso do nosso corpo. Mas em nome de Jesus, declaro a vitória. Meu irmão deve ir para casa agora. Em nome de Jesus. Tome posse da cura, do bem-estar, da saúde. Jesus Cristo te dá agora.
Celestial, querido Jesus, tua presença é notória neste lugar, Senhor. Um lugar consagrado, um lugar onde o Senhor tem nos visitado, onde o Senhor tem ajudado a cada um, um lugar onde o Senhor nunca faltou e nunca faltará. É o lugar da tua adoração, é o teu santuário particular, porque aqui estão os teus filhos. Ó Pai, agora eu levanto as minhas mãos. Se há algum necessitado nessa noite que não se aproximou de ti diante desse altar, em nome de Jesus eu peço, vá de encontro, Senhor. Ajuda aquele que está fraco, ajuda aquele que está necessitado, ajuda aquele que não teve sequer forças de vir aqui, Senhor, que não teve fé suficiente, porque aqui é um lugar tão glorioso, porque é o altar que santifica o vaso, não é o vaso que santifica o altar. É aqui que o Senhor desce, é a Shekinah, é sentido diante do teu altar, Senhor. Agora, Pai, eu te peço, eu estendo as minhas mãos e repreendo, Senhor, todo o mal, toda angústia, toda ansiedade, Senhor. Ó Deus, Tu que conhece o nosso psicológico, Tu que conhece a nossa mente, sabe aquilo que está no nosso coração, Tu que sondas o rim, entra no controle, Senhor. Que o Senhor possa abençoar através deste humilde servo nessa noite. Que cada um possa ser tocado pela Tua presença, desde o menor até o maior, desde o mais novo até o mais velho. E aquele que tiver em profunda necessidade, que quanto maior a necessidade, maior és Tu, Senhor. Então eu te peço que haja. Aqueles que não estão aqui, Senhor, talvez alguém está intercedendo por alguém que não está aqui, que alguém que não tem força de estar aqui nessa noite. Ó Deus, vá lá, estenda as suas mãos, como foste no caminho de Emaús, foste buscar aqueles dois eleitos teus. Eu creio que nenhum se perde, Senhor. Ó Deus, que essa intercessão, que esse pedido no coração desse irmão traga a existência, que essa fé não fique só em palavras, não, que isso se transforme num ato concreto, Jesus. Oh Deus, eu creio de todo o meu coração em Ti, então ajuda o Teu povo nessa noite, que todos sejam abençoados, Senhor, que a Tua mão toque cada coração e aqueça nessa noite. Assim eu te peço humildemente, já agradecendo por tudo, agradecendo pelo dia maravilhoso, agradecendo pelo sol que raiou, agradecendo pela mesa farta, agradecendo pela vida de cada irmão. Jesus, receba a nossa gratidão, Pai Celestial, e leve cada irmão para os seus lares, protegidos e guardados, e o mais importante, preparados para o dia da Tua vinda. Porque se existe algo que arde dentro do nosso coração, é a esperança da Tua vinda. E nós queremos estar no posto de dever. Então leva os Teus filhos em paz, guardados e protegidos. Que um anjo possa estar na cabeceira da cama, que ele possa dormir tranquilo, protegido, crendo que o Senhor é aquele que não dorme. O guarda de Israel não tosqueneja, não pisca, não cochila. Ele está sempre ao teu lado, irmão. Então creia que essa presença irá contigo nessa noite. Amém. Irá para a tua casa nessa noite. Irá para o teu leito nesta noite. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Amém. Graças a Deus. Cumprimente o seu irmão e vá em paz. Em nome de Jesus.